contra outros homens. O autor dessa frase, o médico pernambucano Josué de Castro, foi um pioneiro. Publicou em 46 um livro que denunciava um drama de que até hoje o Brasil não se livrou: a fome. A desnutrição, a miséria, a desigualdade social sempre estiveram presentes na vida de Josué de Castro. Tanta preocupação rendeu ao médico muito prestígio aqui e no exterior. Foi embaixador do Brasil nas Nações Unidas e presidente da FAO, o Departamento da ONU para Agricultura e Alimentação. Com a ditadura, os ventos mudaram. Josué de Castro teve os direitos políticos cassados e foi obrigado a se exilar na França. Morreu há 30 anos, sem ver a volta da democracia. No Globo News Especial de hoje, a repórter Adriana Vitor, da Rede Globo Nordeste, lembra as histórias, a luta e o legado desse grande brasileiro que fez por merecer e está na memória de todos nós. Josué Apolônio de Castro, menino do Recife antes de cidadão do mundo. Foi na Terra dos Mangues que ele nasceu em 1908, neto de retirantes fugidos da seca. Na formação, primeiro a medicina, mas era pouco. Antropologia, filosofia, geografia, literatura. Foram muitas as ciências desveladas por Josué. Em cada uma, ele enxergava as pessoas e, junto com elas, buscava dignidade. A Josué não bastava denúncia. Josué de Castro era, acima de tudo, um propositor. Os estudos, a sua reflexão, tinha como um resultado uma ação. Tinha como resultado uma proposta de ação. Ele é um homem eternamente preocupado com a superação das desigualdades. Aos 25 anos, em 1933, Josué de Castro realiza um estudo pioneiro em todo o Brasil. Investiga as condições de vida e alimentação da classe operária do Recife. A partir do inquérito alimentar, da classe operária em Recife, que ele estende depois esse estudo, numa rede, ele traça um mapa da fome no país. E a partir disso ele cria quais são as quantidades de alimento necessário para que um trabalhador pudesse reproduzir a própria força de trabalho. Então, a partir de uns 3.500 calorias mínimas seriam necessárias para esse trabalhador poder ter suas atividades, ele faz esse inquérito no final da década de 30, aliás, na década de 30, e então vem a proposição da base para o salário mínimo. Recife, bairro dos Coelhos, a casa de fachada colorida tem paredes forradas com fotos e textos de Josué de Castro. É mais que uma homenagem. O marco da anistia no Brasil foi também o ano de fundação do Centro Josué de Castro. Os que voltavam para casa depois do exílio se uniram aos que aqui ficaram, acreditando em dias melhores. Juntos fundaram uma instituição. O Centro Josué de Castro surgiu em 1979, através de alguns intelectuais que estavam exilados e que buscavam espaço para estudar o Nordeste, no sentido de trabalhar e discutir, pesquisar sobre a melhoria do Nordeste e na perspectiva de buscar uma alternativa de desenvolvimento que sanasse já a miséria e as desigualdades que existem em todo o Brasil, principalmente no Nordeste. 24 anos depois de fundado, o centro permanece abrigando os sonhos de Josué de Castro. Aqui também está parte do patrimônio deixado por ele. Foram 22 livros, publicados em 25 idiomas. Geografia da Fome, de 1946, revelou a Mancha Negra, formada pelos brasileiros que não tinham o que comer. Geopolítica da Fome, publicado em 51, denunciava que o problema não era só do Brasil. Nos condenava a todos. O mundo tinha fome. E o mundo ouviu Josué de Castro. Por 3 vezes, ele concorreu ao Prêmio Nobel. Representou o Brasil em instituições respeitadas, como a ONU e a FAO. Em 1958, fundou uma Associação Mundial de Combate à Fome e à Miséria, a ASCOFAM.
Foi convidado a expor o que pensava em vários países. Era o brasileiro de maior ressonância, e aliás eu não conheço em época nenhuma outro que tenha tido tal ressonância. Ele teve um dos maiores prêmios na Rússia e um dos maiores prêmios nos Estados Unidos. Esse é o único caso que eu conheço, porque naquela época da divisão profunda do mundo, quem era premiado em um do lado era execrado pelo outro. Elegeu-se deputado por Pernambuco com o apoio de todas as forças populares, que o escolheram como representante das posições mais avançadas que era possível apresentar naquela época. Abril de 1964. A ditadura não queria escutá-lo, não o queria por perto. Josué de Castro é obrigado a deixar o país. Há 30 anos, ele morria na França durante o exílio. Só aí voltou ao Brasil para ser enterrado no Rio de Janeiro. Nós temos uma dívida, o Brasil tem uma dívida com Josué de Castro, que é tirá-lo desse limbo, né, do exílio que ele foi colocado. Josué de Castro é parte de currículo, né, segundo, do correspondente ao segundo grau, à oitava série, nossa, né, na França, no Canadá, na Holanda. Os estudantes do nível médio conhecem José de Castro, conhecem as teses de José de Castro. Fome, desnutrição, miséria, desigualdade social. Estes temas sempre fizeram parte da obra de Josué de Castro. Mas alguém que se interessa pelo espetáculo do mundo inclui nele as crianças. E assim fez Josué. Em 1937, ele publica A Festa das Letras, uma preciosidade da literatura infantil feita em parceria com a escritora Cecília Meirelles. As crianças, os dois ensinaram que a saúde vem da boa comida e quem dela dispõe deve aproveitar. O patrimônio do Centro Josué de Castro enche armários e prateleiras. São 4.000 cartas, 2.000 recortes de jornais e centenas de livros. Na verdade, o que eu percebo é que ele precisou realmente estudar todas essas ciências, todo esse material para poder provar e dizer com toda certeza, né, do que ele tinha razão, que essa luta dele era verdadeira, que era possível de ser resolvido o problema da fome e das injustiças sociais. Era só um problema político e social, que era só realmente as instituições que tinham poder, querer e acompanhar o Josué de Castro nessa luta. É tarefa de Flávio cuidar de todo este acervo. Aqui ele encontrou mais do que trabalho. Descobriu-se, viu a si próprio nas ideias do pernambucano cidadão do mundo. Eu me vejo retratado no Josué de Castro, um menino que teve uma infância humilde, pobre, mas que resistiu a tudo isso e chegou a ser o cidadão do mundo, um intelectual que não ficou voltado só para escrever para intelectuais, e sim para escrever para pessoas humildes, pessoas que pudessem entender o problema que estavam vivendo, estavam passando por aquilo. Ele escreveu para essas pessoas, pensando em mudar, fundamentalmente mudar essas pessoas e mudar o mundo. Homem, lama, caranguejo, mangue. Sobre todos eles pensou Josué de Castro. Nas margens escuras dos rios, ele encontrou a fome. No mesmo local, houve quem achasse música. Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. O tempo deles foi diferente. Quando Josué de Castro morreu lá em Paris, Chico Science, aos 7 anos, andava pelos manguezais do Recife e Olinda. O que os uniu foram as ideias. Nós já vimos fazendo esse movimento, né, uma coisa relacionada a Josué de Castro, né, que é a coisa do mangue. E eu não conhecia Josué de Castro, assim, vim conhecer depois. Homens e Caranguejos foi o livro, um dos livros que eu li dele, né, que teve a visão, né, de ver a fome como ela é, né, e de estar ligado com toda essa cultura, né, estuária de Recife. O Josué nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem mais urubu ameaçar. Nem só o mangue despertou os olhos de Josué de Castro.
A denúncia, o sofrimento, a pobreza. Era preciso, é preciso, melhorar a vida de cada brasileiro. Estamos em Matriz da Luz, distrito de São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. A médica Emília Pérez, doutora em saúde pública, traz nas mãos um exemplar de Geografia da Fome. Aqui em Matriz da Luz, ela se deparou com a crueldade de que Josué tanto falava nos livros que escrevia. A médica participou de um estudo que juntou a Universidade Federal de Pernambuco, o Centro de Pesquisas Ageu Magalhães e a Universidade Inglesa de Nottingham. A dura constatação: entre crianças e adolescentes de Matriz da Luz, 93% tinham algum tipo de parasitose, 50% apresentavam desnutrição crônica. O que diz a interpretação destes dados? Já significa, assim, condição social e econômica precária, né? Uma condição muito ruim, a qualidade de vida muito precária e uma carência alimentar crônica. Um excesso de carências formou os números tristes de Matriz da Luz. As doenças são consequências da pobreza, da falta que faz a todos uma vida digna. O estudo constatou também que 43% da população de Matriz da Luz tinha anemia, mais uma entre as chamadas doenças da fome. O Grupo Consultivo Internacional de Anemia, entidade mundial que reúne estudiosos sobre a doença, avisa: quando os índices de anemia ultrapassarem 20%, as autoridades sanitárias e de saúde devem entrar em estado de alerta máximo. É recomendado pelo Grupo Consultivo Internacional de Estudos sobre Anemia que percentuais nessa ordem, acima disso, se faça uma intervenção coletiva na população. Como seria essa intervenção coletiva? Olha, seria uma estratégia que as autoridades de saúde deveriam levar a cabo, né? Por exemplo, com suplementação de ferro alimentar, né? Seria tratamento das crianças nas escolas, né? Criar estratégias que pudessem recuperar as crianças, buscar essas crianças de modo que pudessem ser tratadas, né? Seguramente que não foi feito nenhuma intervenção. É conhecendo parte das histórias dos moradores de Matriz da Luz que interpretamos a perversidade dos números da pesquisa. Seu José, Dona Josefa. Ele tem calos nas mãos, é prova de trabalho na terra. O casal assistiu à morte de 2 dos 7 filhos que teve. Talvez a desnutrição seja a resposta que eles nunca encontraram para explicar a perda. Você acha que eles morreram de quê? Eu não entendo, não. Era uma dor, sofrendo com a dor, chorando e... Tinham diarreia? Era. Porque adoeceram, né? E não teve jeito. Só quem sabe é Jesus, né? Que perde um filho, todo mundo se sente, né? Perder um filho é demais, né? Mas não é tudo porque Deus quer. Mais uma casa, mais uma história. Maria José carrega Bruno, 3 anos, que já nasceu desnutrido. O sapato nos pés do menino é recomendação dos agentes de saúde. 2 dos 10 filhos de Maria José estão mortos. O momento da minha vida mais difícil é ter essa tulha de filho, com o salário do pai dele muito baixo, quer dizer, muito pouco, né? Tem momento que eu chego a tomar até alimentação emprestada, enquanto parece dinheiro para dar de comer a eles. Porque quem aguenta fome? Ninguém, né? Já passei. Teve noite de eu dormir com fome para não deixar eles dormir com fome junto comigo. Deixei de comer para dar a eles. Não só foi uma noite nem 2, não. Foi várias. Me dói na alma dizer isso, mas eu tenho que contar a verdade. Anoitece em Matriz da Luz. Tem lua nova no céu quando chegamos à casa de Dona Maria do Carmo. Perto do fogão de lenha, o jantar da família. Ela e os 5 filhos vão comer cuscuz, alimento para repartir entre todos. Hoje, Dona Maria tem comida em casa. Desde pequena que sempre vem sofrendo, né? Um sofrimento, mas que a gente tem fé em Deus, né? De vencer tudo. Como é que a senhora explicaria para uma pessoa que nunca sentiu fome o que é a fome? A fome é uma coisa muito difícil, né? A gente vê e não puder, dá jeito, né? Vou dizer, meu filho, tenha fé em Deus. Que minha mãe vai arrumar, né? Vai trabalhar nessa semana de enxada. Então é que Deus querer,
tirava aquele trabalho e pegava o dinheiro e ia fazer as compras. São imagens raras. O filme Drama da Seca, dirigido por Roberto Nani, é de 1959. Falando em francês, Josué de Castro tenta fazer com que o mundo o escute. La paix est donc un phénomène universel, d'une gravité extrême pour la paix et la tranquillité du monde. Ele questiona de que serve o progresso da ciência e da tecnologia se a fome ainda era desafio para a humanidade. Mostra o mapa dos famintos no mundo, o sofrimento na Ásia, no continente africano e também em parte da Europa. A fome, dizia Josué de Castro, atingia já naquela época mais de 1 milhão de pessoas. No filme, assistimos a imagens do Recife no final dos anos 50, uma cidade repleta de águas. O contraste chega com as cenas do sertão, seca e miséria no mesmo Pernambuco. É como se Josué de Castro tentasse explicar o drama do Nordeste para o resto do mundo. Ele fala dos animais que morrem porque não há comida, das famílias que comem apenas farinha de mandioca porque não tem outro alimento. Mostra os que vão embora, deixam terra e trabalho e partem em busca de uma outra vida sem tanta dor.